E aí, galera, beleza? Já é ruim já. E aí, DJ11. Bom dia. Ele tá lutando contra o suicídio. Certinho, cara. Hã? Joia! Certinho. Luta contra o suicídio, né, irmão? Então, vamos lá. E aí, DJ11, beleza? Eu aqui de novo, Felipe. E nós vamos para mais uma devocional. Então, o tema desse vídeo hoje é lutando contra o pecado. A base desse texto, o texto base é Gálatas capítulo 5, do verso 17, que diz assim: porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Foi. Deixa ela ali. Acho que ela não tá aparecendo no vídeo, né? Não, tá se coçando, cara. Tac, tac, tac. Bel, vem pra cá. Vem aqui, vem. Vai pra lá, vai. Vem pra cá. Quer começar de novo ou não? Não, pode começar pra gostar. Pode começar? Vai. Vamos lá. Lutando contra o pecado é entender que existe uma guerra dentro de nós, ou melhor, que estamos em uma guerra. Mas essa guerra, como o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, que não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e dominadores do mal que estão nos céus. O maligno em geral. Essa guerra que nós vivemos, que você está e eu estou, é a guerra contra o pecado. Para entendermos um pouco melhor o que é a guerra, primeiro nós temos que entender quem é o nosso adversário. E aí eu te pergunto, o que é pecado? Bem, o pecado, eu não vou entrar aqui numa lista do que pode ou não pode, isso pode, isso não pode, isso não é. Não é isso que eu quero entrar. Pecado é tudo aquilo que me afasta ou que desagrada a Deus. Felipe, como eu vou saber o que é pecado? Como eu vou saber o que desagrada a Deus? Como é que eu vou saber de tudo isso? Quando a Bíblia fala que Adão e Eva, no princípio, eles viviam bem no jardim. E o Senhor disse para eles assim, olha, vocês podem provar de todas as árvores, menos dessa árvore aqui, que é da vida e da morte, porque vocês morrerão quando comerem ela. E aí, eu não vou entrar aqui numa linha teológica, que vai ser muito longo, mas bem raso dizer para você que eles comem do fruto ali, eles desobedecem contra Deus, eles perdem o direito de ficar no jardim, e a partir daquele momento o pecado entra na humanidade, e aí estamos onde estamos hoje em dia. Mas o homem cada vez mais foi se perdendo da vontade de Deus, foi se perdendo com aquilo que o Senhor queria que ele fizesse, ou com aquilo que é a vontade dele. Então aí eu te pergunto, como é que foi para descobrir? Aí veio uma época, veio um profeta chamado Moisés, que junto com ele o Senhor estabeleceu algumas leis e regras, normas, o que vai ser chamado de leis, que você vai encontrar no livro de Levíticos, que você vai encontrar também ali, um pouco citado no livro de Êxodo e um pouco de Deuteronômio. Essas passagens bíblicas mostram a vontade de Deus. A ideia da lei, que é citado no Novo Testamento, que é isso, que é esses 5 Pentateuco, que são os profetas, é mostrar para mim, para você, qual era a vontade de Deus. Então o pecado é tudo aquilo que sai fora, dentro desses princípios, dentro do que está ali em Levíticos e tudo mais. E aí entra vários temas que te mostram o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Talvez você esteja me perguntando, tá, Felipe, mas como é que eu posso? Eu vou ter que ler tudo isso? Você pode ler tudo isso e a explicação de tudo isso está nas cartas, no Novo Testamento. Você pega o Novo Testamento, vai estar tudo explicado o que a lei quis dizer. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, nesse mesmo livro, que a lei veio exatamente para isso, para mostrar qual era a vontade de Deus. Mas que com o tempo o homem começou a se tornar escravo da lei. Ao invés dele entender que a lei era algo que ele tinha que viver para, digamos assim, entender qual era a vontade de Deus e a partir do momento ir além do que a lei pedia, não. Começou a fazer só o que a lei pedia. Sabe quando você faz? Você vai na escola e você só tira a média, 60, porque vai te passar? É tipo isso. Né? A média 60, vou dar um exemplo, ela não é para você tirar só a nota 60. Não, mas é para você ir além. É para você no mínimo tirar aquilo ali. Da mesma maneira é a lei. A lei era o mínimo que o homem tinha que fazer. Ele tinha que ir além daquilo. Porém o homem se tornou escravo da lei. Aí então veio Jesus. Claro que já estava antes, eu sei que você vai me dizer aqui, porque antes já estava a promessa. Sim, não é isso que eu estou querendo dizer. Jesus vem e quebra a lei. Mas não que Jesus expurgou que não, agora não tem mais a lei. O significado da lei é o mesmo.
É a mesma coisa, ela mostra para nós o que é pecado, o que nós devemos fazer e o que não devemos fazer. Porém, Jesus mostra, através da vida dele, que a lei era como se fosse essa média, que é o mínimo, que nós temos que ir além disso. Nós temos que viver além do que só guardar o sábado, do que só alguns temas que a lei abrangia em geral. Como surgiu o pecado? Bem, o pecado surgiu, como eu disse, primeiro pela vida de Adão e Eva, através da desobediência deles, mas muito antes disso, a Bíblia diz em 1 João que o diabo foi o primeiro a pecar. Olha que coisa engraçada. Ele no céu pecou, ele deixou algo no seu coração que ele mudou. Pecado, gente, como eu voltando a lembrar, é quando nós fazemos tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Deus cria o homem, ele cria algo, vamos digamos assim, criou aquilo para um propósito. Quando eu mudo aquele propósito para algo que não é da vontade do Criador, tudo isso é pecado, ok? Então o pecado surgiu através disso, dessa vida, dessa distinção ali que o diabo começou, porque o diabo já começou a ter uma atitude diferente. Daí o diabo implantou o pecado na humanidade e aí nós é o que vivemos até hoje. Estamos nessa guerra, eu e você estamos nessa luta constante e temos que enfrentá-la. Como vamos vencê-la? Ora, em Gálatas diz que o único jeito de vencer o pecado é nos enchendo do Espírito Santo. Como ele diz ali, o Espírito luta contra a carne, ou o que o Espírito quer, a carne não quer, e o que a carne quer, o Espírito não quer. Esse Espírito é o Espírito Santo. Então o jeito de vencer o pecado é um jeito só, é se encher do Espírito Santo, para que nós possamos manifestar aquilo que depois ali em Gálatas 5 ele vai dizer no verso 22 que são os frutos do Espírito. Frutos do Espírito quer dizer algo que nasce a partir do Espírito Santo em nós. Então através da intimidade com o Espírito Santo, através da mudança de vida que o Espírito faz, ele gera em nós frutos, um novo estilo de vida, um novo formato. Não é só um novo formato, na verdade não é um novo estilo de vida, é nós voltarmos ao projeto inicial. Eu quero te convidar a você voltar ao projeto inicial. Nós estamos numa luta contra o pecado, mas não deixe o pecado te dominar. Você é livre da lei, você está sob liberdade. Porém não devemos, como o apóstolo Paulo diz, não devemos usar essa liberdade para justificar ou para que façamos a nossa vontade humana e carnal. Nós não devemos usar a liberdade para isso. Pelo contrário, devemos usar a liberdade que Deus nos deu para exatamente buscar mais ao Senhor, para cada vez mais buscar mais intimidade com Deus. Lembre-se que Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é o mesmo. Eles são uma pessoa. E uma pessoa você tem que buscar ter mais intimidade com Ele e que cada vez mais nós tenhamos menos de nós mesmos e cada vez mais menos do nosso pecado. Existe diferença entre você pecar e ser dominado pelo pecado, gente. É totalmente diferente. Você ser dominado pelo pecado é quando você não consegue largar esse pecado. Quem ama a Deus, ele abre mão de tudo por Deus. Agora, se eu e você não conseguimos abrir mão de um pecado que está em nossa vida, de um estilo de vida que está incorreto em nós, é porque não amamos a Deus tanto assim e estamos sendo dominados por esse pecado. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora aqui comigo e você talvez esteja com alguns pecados ocultos aí que estão te dominando. Algum estilo de vida, algum vício, algum sentimento maligno ou etc, alguma coisa assim. E nós vivemos tanto uma era que diz, né, que o teu prazer é o mais importante, que aquilo que você sente, se você está feliz, está bom, isso é errado. Nós temos que agradar ao nosso Deus. Neemias diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é alegria ficar dando risada como um bobo, não. A alegria do Senhor é alegrar ao Senhor, é o que nos traz força. Quando Jesus é batizado, diz que uma voz ecoou dos céus dizendo, esse é meu filho amado pelo qual eu sinto alegria, o qual eu me alegro nele. Quer dizer, Jesus venceu o pecado. Jesus diz em João, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O mundo é o pecado. O pecado está no sistema do mundo. Nós temos que lutar contra ele. Você está numa guerra contra o pecado e você só vai vencer se você buscar o Espírito Santo e buscar fazer a vontade de Deus. Se inscreva no canal, dá um like e compartilha. Se isso for importante para você, compartilhe com mais pessoas, chame mais gente para participar, para ser um discípulo de Jesus junto conosco.